Quando o Dom Jorge fazia batizado, ele gostava muito de fazer batizado, principalmente aqueles batizados de pessoa muito humilde. Ele fazia aqui, na capela. Então, ele sempre lhe dizia, olha, dona Chiquinha, vai ter um batizado, a senhora arruma a capela, bonita, depois a senhora faz um bolo, né? E tudo saía aqui. E depois, nessa mesma capela, casou minhas 2 filhas, feito o casamento pelo próprio Dom Jorge. Olha que beleza. E mais uma coisa, batizou meus netos. Tudo aqui nessa capela. Tá vendo só? Então é histórica para a senhora também, muito, né? E tinha um altarzinho. A mesa tinha, não recordo agora quantos bancos, não era bancos. E não sei se tinha 6 bancos aqui. E muitas missas, assim, por exemplo, a missa daquele incêndio da Joelma, deve recordar, a família estava muito sofrida, porque perdeu grandes amigos, família, filhos, tudo. A missa Dom Jorge celebrou aqui, por deveria ter umas 20 pessoas. Né? E por ser uma coisa muito aconchegante, muito íntima, a celebração foi aqui. E funcionou até Dom Cláudio chegar? Funcionou até o Dom Cláudio chegou, continuou. Somente foi desativado quando foi a residência de Dom Cláudio, né, lá para baixo, que foi desativado. Isso, quando foi construída então a residência do bispo, então foi transferida essa capela para lá. Eu acho que inclusive tinha alguns móveis que foram para lá, não? E aqui, por exemplo, os vitrôs que eram daqui, está lá na capela da residência. Porque aqui, aqueles vitrôs bonitos, lindo que está lá, o senhor já teve a oportunidade, né? Era daqui. E foi transferido para lá. O único que voltou, que mesmo o Dom Cláudio achou melhor voltar, foi esse que está aqui na frente. E o lustre também, aquele lustre que era daqui da capela, foi lá para a residência. Então tá aí, mas vamos fazer uma tomada aqui, né, Cícero? Porque continua aqui do mesmo jeitinho, foram tirados os vitrais, mas o espaço aqui continua, dá para a gente ter uma ideia do que era. Ela partiu no tempo de Dom Cláudio até ser construída a residência. E hoje, até o momento, funciona como sala do chanceler. Isso. Uma outra imagem também de Nossa Senhora, que fatalmente vai para o museu, mas ela também tem uma história bonita, né, dona Chiquinha? Vamos ouvir. Essa Nossa Senhora, ela foi doada pelos ferroviários. Né? Então, é uma que acompanhou Dom Jorge, acompanhou Dom Cláudio, doada pelos ferroviários, aqui da Estrada de Ferro. E aqui na porta, mais uma coisa interessante, viu, padre? Vamos ver. Aqui na porta, por exemplo... Oi, tudo bem? Tudo bem. Aqui na porta, por exemplo, tinha um telefone, mas aquele telefone antigo, parecia um gramofone, que muitas vezes o Dom Jorge estava celebrando, a gente saía da capela, pegava aquela armadura aqui para atender. Está vendo só? Isso. Então, a imagem que foi doada pelos ferroviários aqui de Santo André, né? Essa plaquinha já mudou 4 vezes, né? 4 vezes, viu? Então nós vamos entrar agora aqui na sala do vigário geral. Até então era a sala do atendimento, né, do padre Beto. Dona Chiquinha, o que era aqui antes, no tempo de Dom Jorge? No tempo de Dom Jorge era o quarto de vestir. Né? Lá era o dormitório, né? E aqui era o quarto de vestir. Aí, com a vinda do Dom Cláudio, nós fechamos, que aqui tinha uma porta, fechamos e fizemos aqui um atendimento para Dom Cláudio, né? Aqui nessa sala. Então, Dom Cláudio atendia aqui também? Entendi. Ah, tá certo. Então tá jóia. Vamos dar uma tomada aqui, ó. Na parede ali ainda, bem no cantinho. Pôs nome aqui de sala nobre, né? Porque aí o Dom Cláudio atendia aqui, às vezes alguma coisa mais particular, atendia aqui. Ah, tá. Muito bem.
Ah, esse móvel também faz parte, né? Esse também faz parte daquele. Olha só. Ele também foi mais ou menos tudo da mesma época. Faz parte do conjunto, então, daqueles móveis da sala de atendimento do bispo, né, que atualmente estava aqui na sala do vigário. Já no outro extremo aqui da sala da cúria, a gente tem, então, esse jardim aqui, que logo mais a gente vai conhecer. E a gente tem outra salinha que, apesar de estar fechada, ela serviu de dormitório no tempo de Dom Jorge, não é, dona Chiquinha? Foi dormitório do padre João Martins de Azevedo, né? E um padre que até foi muito amigo, fez muita coisa boa, foi muito amigo, foi assim um filho de Dom Jorge, um padre que estava afastado, o Dom Jorge resgatou, ele era carmelita, depois ele ficou diocesano, né? E o dormitório dele era aqui. Tá certo, então tá aí registrado. Aqui na parte dos fundos, e aqui também nós temos essa porta aqui. Dona Chiquinha quer falar um pouquinho a respeito desse espaço aqui. Essa porta que nós estamos vendo aqui, ao lado, era uma portinha também muito pequenininha. Então, a capacidade desse sacerdote, né, ele mandou fazer um pouco maior para enfeitar um pouco a residência, que estava muito apagada, né? E a gente tinha aqui um jardim, não é? Era um jardim, inclusive, com muito bonito, muito verde, né? Imenso, né? Muito verde mesmo, realmente. Inclusive tinha um coqueiro que eu plantei uma coisinha muito pequenininha, de repente ele ficou uns 3 metros de altura, realmente, aquele que estava aqui, né? Uns 3 metros de altura. E Dom Jorge gostava dessa área aqui? E muitas vezes ele colocava assim, fazer aquele jantar, alguma coisa, que ele era uma pessoa muito comunicativa, e colocava umas mesinhas aqui fora, sabe? À noite, assim, de muito calor, ele gostava de fazer isso. Muito. E a gente pode pegar aqui também, já aproveitando, né, dona Chiquinha? Então aqui, conta para nós a história dessa outra residência aqui. Essa residência aqui, que nós estamos aqui ao lado, é assim, funcionou a clausura das freiras, das irmãs, né? E eu trabalhei com elas 9 para 10 anos. Depois ficou a minha residência, mas era só essa parte de baixo, só tinha a parte de baixo, né? Não tinha a parte de cima. E com o decorrer do tempo, porque no momento eram 3 irmãs, aí ficou muito pequeno, muito acanhado para ficar 3 irmãs, aí resolveu, esse mesmo sacerdote, o padre João, mandou construir a parte de cima, que lá em cima tem 2 dormitórios e um sanitário, né? A parte de cima. E aí da clausura passou a ser a minha residência, a qual eu morei aqui, acho que eu morei de 65, eu morei até 2003. 2003. Quem era o padre que mandou construir? João? Padre João Martins de Azevedo, esse mesmo que morava aqui do lado. E aqui nós temos uma cozinha, que era a cozinha da casa aqui, né? Vamos acompanhar então. Diga para nós aqui, essa cozinha tem um aspecto muito antigo mesmo, não? Muito antigo. Essa cozinha aqui era quando funcionava os quitutes, né? Os almoços, a janta, mesmo o seminarista, porque como estava formando a diocese, muitos seminaristas que era tudo menor, garoto de 13, 14, 15 anos, fazia as refeições. Então, muitas vezes, nós já gostava de primeiro servir as refeições para eles e depois que servia para os padres, porque o Dom Jorge era assim, formando a diocese, ele trouxe muitos sacerdotes morar aqui. Então, né, depois nós vamos chegar no andar onde vou mostrar que muitos sacerdotes dormia assim muito precariamente, mas dormia, né? Porque todos queriam ficar assim muito com Dom Jorge, por ele ser muito acolhedor, muito amigo dos padres. E aqui funcionava a cozinha. E nós tivemos uma época assim muito difícil, a questão do gás, porque faltava gás.
E não tinha, sabe? Então foi colocado aqui nesse lado um fogão elétrico e depois funcionava um fogãozinho a carvão ali embaixo, a qual as irmãs, muitas vezes com aquele hábito branco, ir lá mexendo no carvão, eu ia também ajudá-las, aquela coisa. Que era até bem divertido, porque a gente era bem feliz. Viu? E Dom Jorge era um bispo muito da cozinha? De estar aqui? Muito, ele gostava, ele perguntava, chegava perguntando o que tem de almoço, né? O que tem, e sempre tinha um amigo ou outro que vinha almoçar aqui. Era muito, muito gostoso mesmo. Viu? Muito bem, então, olha, inclusive o piso aqui, né, ele demonstra ser bem antigo mesmo, né? Então, Cícero, faça uma tomada aqui geral, não é? Os armários embutidos, todos muito antigos, né? Um bispo que se alimentava bem, gostava de comer? Gostava, mas infelizmente, pois com o decorrer do tempo, ele era um homem assim de bom prato, comia de tudo, gostava muito de doce, era um homem que se alimentava bem. Mas infelizmente, no decorrer do tempo, por motivo de saúde, ele teve que dar assim uma brecada em muitas coisas, né? Teve que ser cortado. Tá certo. Vamos aqui para a sala, chamado assim, que também aqui, né, nós tínhamos aquela porta, então a gente está aqui no chamado Jardim de Inverno, que fazia ligação com aquela sala de atendimento que a gente viu agora há pouco. De jantar. Essa salinha que está aqui, tinha essa porta, e aqui o Dom Jorge gostava muito de fazer as refeições dele aqui nessa salinha. E, inclusive, esse chão, também que era um chão muito feio, o próprio padre João Martins de Azevedo mandou para ficar mais bonitinho, dar um toque melhor, né? Agora, o Dom Cláudio já gostava de fazer refeições na outra sala. Aqui funcionava Jardim de Inverno. E aqui tem alguma coisa da época, essa imagem? Aquele quadro. Aquele quadro, essa imagem não. Essa imagem já foi no tempo, já estava, né? E esse São Francisco, parece que não é São Francisco, que é São Lázaro, né? Ofertaram para Dom Cláudio. Acho que é São Francisco mesmo, São Francisco. Tá certo. Então, aqui então, Cícero tem essa, né, que até então foi fechada para que se fizesse em outro ambiente, onde atualmente estava sendo o local de atendimento da cúria, dos pagamentos, né, onde as secretárias atendiam os padres e assim por diante. E aqui a gente tem uma outra porta que dá acesso à saída para a garagem e para a rua, não é? Acredito que é provável que funcione essa máquina. Essa máquina? Essa máquina. Essa máquina deve ter os seus 50 anos já. Porque a diocese fez 50 anos, né? Essa máquina foi um pouquinho depois, ela foi ganhada, doar essa máquina, sabe, para as irmãs. No entanto que ela vira, em vez dela virar assim, ela vira assim. E ela esquenta, ainda esquenta água. Acho que hoje não tem máquina que esquenta água. Nossa Senhora, então tá aí, né? Uma relíquia. A gente vai... Férias, porque eu fiquei muitos anos aqui sem tirar férias, né? E, mano, acho que fiquei 19 anos sem tirar férias. E uma vez, sempre não, difícil. Pode ficar, eu estou ficando sem microfone. Muito difícil de arrumar gente para ficar aqui, como eu morava aqui, né? No tempo das irmãs, eu fiquei 19 anos. E quando eu saí, né, nós saímos, quando as irmãs foram embora, saiu e tal, ficou uma pessoa aqui para tomar conta da casa. E a pessoa pintou essa máquina, porque ela era branca. Quando eu cheguei, quem ficou aí pintou, ó. Tá certo. Como eu não usei, né? Eu lavava roupa mesmo no tanque, né? A gente vai entrar aqui então, onde era a casa das irmãs. É isso, dona Chiquinha? É. Ó, tem até uma banheira aqui. Vamos lá, Cícero, coragem. E elas cabiam aqui? Três. Por isso que o padre mandou. Isso, então fale mais um pouquinho, dona Chiquinha. Bom, aqui, essa parte, funcionou a clausura das irmãs, né? E depois, quando elas foram embora, ficou a minha residência. Então, aqui era a minha salinha de jantar,
é minha salinha de visita ao mesmo tempo, que eu fiz 2 ambientes. E nessa salinha que está aqui, eu até já vou entrar um pouquinho já na chegada do Dom Cláudio pelo seguinte, porque aqui nessa sala, em 78, 80, com aquela represária, aquela coisa que houve tudo do sindicato, a intervenção, o Dom Cláudio às vezes não tinha lugar para fazer as refeições dele, porque a casa aí estava muito cheia, e ele vinha fazer refeições na minha salinha, né? Isso às vezes era 2 horas da madrugada, era meia-noite, sabe? Porque não tinha, a casa era constantemente aquele movimento, né? Isso já com Dom Cláudio, né? Porque no tempo de Dom Jorge a coisa era foi mais assim, mais aquelas investigações assim, né? Mas fazer as refeições dele tudo aqui, nessa sala. Essa sala. Vamos acompanhando aqui. Então, nós temos uma parte aqui que era onde funcionava o que, dona Chiquinha, aqui? Era quartinho de passar roupa. E esses armários, porque muito tempo, isso já voltando com Dom Jorge, muito tempo, como seminarista que Dom Jorge tinha, era tudo meninos, então esses armários que está aqui ficava roupa de cama, na alimentação, né? Que esse padre João Martins, ele foi diretor da Obra das Vocações. Então ele aqui, principalmente esse armário daqui, era cheio assim de alimento, o que fosse, porque era seminarista assim de 12, 13, 14 anos, né? Ficava por aqui. Então nós tínhamos que ter os armários, ter tudo aqui direitinho. E depois funcionou aqui um pouco o centro da pastoral operária. Funcionou nessa parte. Tá certo. Então vamos aqui. Aqui também tem uma outra cozinha, né, dona Chiquinha? Essa cozinha aqui, agora, ela funciona como o café da pastoral operária. As primeiras, não sei se eles continuam ainda fazendo as primeiras segunda-feira do mês, mas eles estavam, né? Então, mas agora funciona assim, as primeiras segunda-feira do mês faz o café aqui para o povo, os desempregados que estão aí na praça. Mas antes a senhora fazia café aqui também? Fazia, eu fiz muito tempo, porque assim, eu gostava do meu chamego, da minha cozinha lá.